alegrias. O Salmo 126. Salmo 126 será o texto que nós iremos expor desta noite na palavra do nosso Deus. Para a leitura de todo este salmo, os irmãos estão acostumados, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. As palavras podem estar um pouquinho diferentes do que vai aparecer ali no telão, mas o sentido é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus frutos. Irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas estão desesperadas atrás de alegria, buscando em qualquer coisa em que elas pensem poder encontrar felicidade, e elas se jogam nessas coisas e se atiram de cabeça nelas pensando que vão encontrar felicidade. Muitos pensam que vão encontrar alegria nos excessos, nas festas, na bebida, nas drogas, no álcool, como se essas coisas pudessem trazer felicidade. Outros buscam essa alegria, esse contentamento no entretenimento, no acúmulo de parceiros sexuais. Muitos buscam alegria em coisas que não preenchem o coração delas, porque todas essas coisas são como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. E quanto mais sede você sente, mais você quer beber para tentar se saciar e encontrar alguma alegria, mas cada vez mais você precisa tomar doses maiores para ter muito menos contentamento do que você tinha anteriormente. As pessoas estão buscando alegria e felicidade em muitas coisas. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: onde você procura a sua felicidade? O que você faz? O que você encontra a base da sua alegria? Nas coisas deste mundo, no seu trabalho, no seu sucesso? No que você encontra a alegria? Este salmo nos ensina que nossa alegria precisa estar no Senhor. Este salmo é um dos salmos que está dentro de um conjunto de salmos dentro deste livro chamado Salmos de Romagem, ou Cântico dos Degraus, que eram salmos que o povo ia cantando em direção a Jerusalém quando eles saíam das suas terras natais, em direção a Jerusalém durante uma das festas anuais que havia sido determinada por Deus na lei de Moisés. E o povo ia cantando, louvando ao Senhor enquanto caminhava em direção a Jerusalém, onde eles estariam em contato com o Senhor, em adoração, oferecendo os seus sacrifícios. A questão é que eles iam cantando esses salmos, expressando a sua confiança em Deus, expressando a sua alegria em Deus por tudo que Deus havia feito pela nação. Além disso, este salmo foi escrito tendo como pano de fundo a libertação do cativeiro babilônico. Como os irmãos vão se lembrar, a nação de Israel, o reino de Judá, passou 70 anos aproximadamente longe da sua terra, exilado, enviado por Deus para a Babilônia, uma terra distante, um povo de fala diferente, como uma forma de juízo, porque o povo havia pecado contra Deus e não havia sido entendido. O povo esteve lá em cativeiro durante 70 anos, mas aqui este salmo celebra o retorno do exílio babilônico. Então, a alegria é o tema principal deste salmo. Se você observar quantas vezes palavras relacionadas à alegria são mencionadas, nós vamos ver que esse salmo é um salmo que fala de alegria. Fala sobre júbilo, fala sobre riso, fala sobre ficar como quem sonha, fala sobre colher com alegria. É um salmo sobre alegria no Senhor. Mas essa alegria, como este salmo nos mostra, é uma alegria que se divide em duas partes. É uma alegria que do versículo 1 até o versículo 3, é uma alegria que olha para o passado, para aquilo que Deus já fez. Mas do versículo 4 até o versículo 6, é uma alegria que olha para o futuro, para aquilo que Deus ainda fará. Veja, então essa alegria que esse salmo fala, uma alegria dupla. Uma alegria pelo que Deus fez no passado, e uma alegria por aquilo que o salmista clama para que Deus ainda faça no futuro.
Tendo essas coisas em mente, amado irmão, amada irmã, o tema da nossa meditação nesta noite é alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. De que forma nós nos alegramos em Deus de acordo com este salmo? A primeira forma que você deve se alegrar em Deus é: lembre-se de que o Senhor já começou a nos restaurar. Diz assim o versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, de nosso sonho. Veja, ele está se referindo a uma restauração que Deus já completou. Quando o Senhor restaurou, é algo que já foi feito. Deus já restaurou o seu povo no passado, tirando o povo da Babilônia, trazendo o povo para a sua própria terra. O que aconteceu quando Deus restaurou a sorte de Sião? Ele disse: ficamos como quem sonha. Ficar como quem sonha não dá ideia de algo, como nós dizemos nos nossos dias, que fulano é um sonhador demais, como se alguém espera que alguma coisa aconteça e não se sabe se essa coisa realmente acontecerá. Como ter expectativa de alguma coisa que nós queremos muito que aconteça, mas no final das contas, essa coisa simplesmente se mostra um sonho, uma ilusão. Não é isso que está sendo dito neste salmo. Quando diz que o povo ficou como quem sonha, nós temos que lembrar que para aqueles homens e mulheres que viviam no Antigo Oriente, esses hebreus, o sonho era mais do que coisas que se passam na nossa mente enquanto nós dormimos. Para um hebreu, o sonho era uma forma de revelação de Deus, era uma forma de comunicação entre Deus e a humanidade. Então, quando ele diz que nós ficamos como quem sonha, ele está dizendo que é algo certo, é uma certeza de que Deus já fez aquilo que eles estavam testemunhando, que não era uma libertação que poderia deixar de acontecer futuramente, como se Ciro, que emitiu em 537 a.C., essa permissão para que os judeus voltassem para a sua terra, não era como se ele pudesse revogar essa decisão futuramente, não. Deus já havia restaurado o seu povo, era uma certeza, era algo certo que ele estava testemunhando Deus fazendo. Então, duas coisas aconteceram depois que Deus restaurou o seu povo. A primeira delas está no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Riso, alegria, felicidade foi o resultado de Deus ter libertado o seu povo. E para quem não entende o que estava acontecendo por trás dessas declarações, pode parecer exagerado o povo gritar, cantar, louvar a Deus por ter retornado à sua terra. Mas quando nós entendemos que o templo havia sido destruído, as cidades de Judá haviam sido devastadas, as muralhas de Jerusalém derrubadas, os utensílios do templo do Senhor levados e o povo praticamente massacrado, exceto por alguns poucos que foram levados cativos até a Babilônia. Quando nós temos isso em mente, quanto o cativeiro foi uma experiência traumatizante para o povo de Israel, a ideia de retornar para a sua terra natal foi algo que encheu o coração daquele povo de uma alegria indescritível. Se você se lembra do Salmo 137, o salmista diz que enquanto eles estavam na Babilônia, eles não conseguiam cantar os cânticos de Sião, eles penduraram as suas harpas, os seus instrumentos de cordas, nos salgueiros, nas árvores, porque eles não eram capazes de cantar os cânticos que eles cantavam em Judá, de tamanha tristeza por estarem longe da sua terra. Mas aqui não. A imagem aqui agora é diferente, é de alegria, é de canto, de louvor. E a palavra que está sendo utilizada aqui no hebraico para dizer que a língua deles se encheu de júbilo, de canto, dá a ideia da língua fazer movimentos de um lado para o outro da boca enquanto eles cantam em voz alta, como se fosse um brado de vitória em guerra, por tudo que Deus havia feito por eles. Essa foi o primeiro resultado dessa libertação de Deus que o povo celebrou, mas o segundo resultado está ainda no versículo 2, como se diz: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez. Tamanha libertação foi liberada por Deus em favor do seu povo, que as nações não puderam deixar de contemplar o que Deus estava fazendo. Nunca houve notícia de um povo que havia sido levado em cativeiro, tirado da sua terra, que retornou para a sua terra. E as nações viram e contemplaram e disseram: o Senhor fez grandes coisas por este povo.
E isso contrasta com o que é dito sobre as nações no livro dos Salmos. Geralmente, no livro dos Salmos, as nações são retratadas como inimigas do povo de Deus. Geralmente, as nações se opõem ao povo de Deus, o que a maioria das vezes acontece por meio de perguntas zombeteiras, quando as nações, os povos, olham para Israel e dizem: e o teu Deus, onde está? Não há em Deus salvação para ele, ou outras afirmações parecidas, mas aqui não. Aqui o povo não se opõe, aqui o povo testemunha e contempla e admite que Deus estava fazendo grandes coisas por eles. Mas não apenas as nações do mundo observam e testemunham o que Deus está fazendo, mas o próprio povo de Israel se une ao testemunho das nações e diz: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Israel viu as nações contemplando e testemunhando, e Israel se une em coro com eles e diz: o Senhor realmente fez grandes coisas por nós. Coisas grandes demais que nós ficamos como quem sonha, até como se o salmista dissesse: era bom demais para ser verdade. Mas apesar disso, o povo está contente, feliz, jubiloso, porque Deus havia feito grandes coisas. A vida cristã, amados irmãos, em certo sentido, é como dirigir um carro. Quando você pega o seu carro e sai para dirigir, você precisa, obviamente, olhar para frente pelo para-brisa para ver onde você está indo, o que está diante de si. Mas da mesma forma que você precisa olhar para frente, constantemente você precisa também olhar para o que está acontecendo atrás de você por meio dos retrovisores. Caso contrário, você causa um acidente, você não sabe se pode fazer uma curva para a esquerda ou para a direita, se você pode fazer uma ultrapassagem ou o que quer que seja. Você precisa, enquanto dirige, olhar tanto para frente, como regularmente também olhar para trás. Assim é a vida cristã. Nós vivemos, como diz o apóstolo Paulo, olhando para o que está diante de nós, olhando para Cristo, para o futuro glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos constantemente olhar para trás, para aquilo que Deus já fez, especialmente aquilo que Ele fez nas Escrituras, enviando o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E quando nós olhamos para o passado, nós extraímos certeza para o futuro. A certeza do nosso futuro está não no futuro propriamente, mas no passado, naquilo que Deus já fez. Querido irmão, querida irmã, a sua alegria não está naquilo que irá acontecer no futuro, mas está naquilo que Deus já fez no passado. A fonte, a base da sua alegria não está nas circunstâncias do presente, nem naquilo que você espera que aconteça em algum momento adiante, mas está naquilo que Deus já fez por você, por meio de Jesus Cristo. Deus já enviou o seu Filho ao mundo para te redimir. Deus já veio, por meio de Cristo, verteu o seu sangue na cruz para nos dar redenção, e aí está a base da nossa alegria. Não as coisas deste mundo, não o nosso sucesso neste mundo, não nas nossas frustrações deste mundo. A nossa alegria e a nossa certeza está em que Cristo já veio por nós, e que Deus já fez coisas grandiosas por nós. Quando você olha para o que Deus já fez no passado, o que Deus já fez na história do seu povo, da igreja, veja, pense na reforma protestante, pense em Deus ter enviado missionários ao Brasil para que o evangelho crescesse no Brasil. Pense o que Deus já tem feito na igreja, na nossa cidade, na nossa amada igreja de Tietê, aqui na congregação. Isso é um motivo de alegria. Olhe para o que Deus já fez na sua vida. Quantas enfermidades Deus já te curou? Quantos sofrimentos Deus já enxugou suas lágrimas? Quantas vezes você pensou que não conseguiria mais seguir adiante e o Senhor fez com que você conseguisse avançar? Deus já fez tantas coisas por você. Alegre-se por aquilo que Deus já fez na sua vida. Esta é a fonte da sua alegria, da sua felicidade e do seu comportamento. Se você tentar buscar alegria em outras coisas que não do Senhor, você se buscará. Mas veja que este salmo se alegra, do versículo 1 ao 3, porque Deus já havia restaurado o seu povo do cativeiro da Babilônia. Da mesma forma, a maior fonte da nossa alegria é que Deus já começou a nos restaurar por meio de Jesus Cristo. Observe o que Paulo diz no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do poder das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção
pecados. Se ser liberto de um cativeiro humano, um cativeiro terreno, já era motivo de tamanha alegria para o povo judeu, quão maior motivo de alegria é saber que nós somos libertos de um cativeiro muito pior, um cativeiro muito mais opressivo, que é o cativeiro do pecado. Nós éramos escravos do pecado, cativos a Satanás, entregues às paixões do mundo, mas o Senhor nos libertou por meio de seu Filho Jesus Cristo, que verteu seu sangue para nos dar redenção. Nós também já passamos por esse momento de restauração que o Senhor já iniciou em nós, por meio de Jesus Cristo. Então, alegre-se no Senhor, em primeiro lugar, lembrando-se de que o Senhor já começou a nos restaurar. Mas também, em segundo lugar, clamando até que o Senhor termine de nos restaurar. Veja o que diz o versículo 4. O versículo 4 diz as seguintes palavras: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Irmão, por que o salmista pede que Deus restaure o seu povo no versículo 4, sendo que no versículo 1 ele diz que Deus já restaurou o seu povo? Por quê? Ele entende que Deus não havia restaurado o seu povo no passado. Ele entende que a restauração que Deus fez foi uma restauração falha. Será que é isso? De forma alguma. Da mesma forma que Deus já tinha iniciado essa restauração no versículo 1, o salmista pede que o Senhor concretize essa obra. Essa restauração, embora tenha sido verdadeira e já iniciada no versículo 1, o salmista entende que foi uma restauração que ainda estava incompleta, que ainda estava pendente de uma resolução futura. Então ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele pede que Deus continue restaurando o seu povo. Quando Ciro emite o decreto para que o povo retorne para a sua terra de Judá, de todos os judeus que estavam espalhados pelo antigo Império Babilônico, agora Império Persa, não foram todos que retornaram. Se nós pararmos para observar, poucos foram aqueles que retornaram. E os poucos que retornaram e chegaram na sua terra se depararam com o quê? Um trabalho duro e pesado. Os campos estavam há décadas sem serem arados e sem serem cultivados. As muralhas das cidades precisavam ser reconstruídas, como nós vemos nos livros de Esdras e Neemias. O templo precisava ser reconstruído, as cidades precisavam ser habitadas e reedificadas. Havia muito trabalho a ser feito. Então o salmista ora para que Deus mande mais daquele seu povo que estava espalhado pelas nações, para que retornassem, para que deixassem de lado o conforto de viver naquelas nações e retornassem para trabalhar na sua terra. É muito fácil nós nos acomodarmos no mundo em que nós estamos, assim como muitos judeus se acomodaram em viver no Império Persa, longe da sua terra. Mas o salmista pede para que Deus restaure, continue restaurando o seu povo. E essa restauração que ele pede, ele utiliza uma imagem de um fenômeno que acontecia na geografia ali do terreno de Israel. Ele diz para que essa restauração seja como as torrentes do Negev. O Negev é uma das regiões mais áridas, mais secas do mundo, que se encontra no sul do território de Israel. Mas naquela região inóspita, seca, onde a vegetação não cresce, onde animais dificilmente passam, acontece algo muito curioso durante os meses de inverno, em que a chuva cai sobre o território de Israel. Aquela região antes seca, quase que de súbito, elas são tomadas por grandes torrentes de água, rios que se formam no meio do deserto, e do dia para a noite aquela região árida se torna uma região de vegetação, com flores e com folhas crescendo por toda parte, para que animais venham e se alimentem e bebam daquela água. Ou seja, o salmista está pedindo para que aquela sequidão que o povo estava passando fosse transformada e se transformasse como que em ribeiros de águas, que fosse algo repentino que fizesse com que o povo antes cedo se tornasse como que um oásis no meio do deserto. Então eu peço para que o Senhor termine de restaurar o seu povo. E depois de fazer esse clamor a Deus, os versículos 5 e 6 apresentam duas razões para que o povo se animasse para fazer essa oração. A primeira delas está no versículo 5, quando ele diz: os que com lágrimas semeiam,
júbilo sem parâmetro. Aqui ele utiliza uma figura da agricultura, dizendo que aqueles que trabalham arduamente, sem se importar com o sofrimento do serviço, eles colherão com alegria. O ato de trabalhar, de arar a terra, tanto nos nossos dias como nos dias em que esse salmo foi escrito, dá ideia de trabalho duro, de sofrimento, algo extremamente penoso. Pense no calor que nós estamos passando nos últimos dias aqui na nossa cidade. Agora imagine que você estivesse hoje, no calor que fez hoje, trabalhando aí debaixo do sol para que a terra fosse arada, jogando semente, trabalhando com a enxada no chão, seria extremamente penoso. Agora imagine fazer isso debaixo do sol do Oriente Médio. É algo extremamente penoso. Muitas vezes com um solo pedregoso. É algo valioso, algo penoso. Mas o salmista está dizendo, aqueles que fazem isso com dedicação colherão os frutos do seu trabalho. É óbvio que aqui ele usa essa figura de agricultura, mas ele não está pensando em bens terrenos, em alimento, em sementes terrenas. Ele está falando de pessoas, ele está falando de uma realidade espiritual. Aqueles que trabalham arduamente para o Senhor serão recompensados por alegria. E o versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Ou seja, aquele que, mais uma vez aqui utilizando uma figura da agricultura, aquele que sai com lágrimas, não se importando com o sofrimento e faz o trabalho que precisa ser feito, eles voltarão com júbilo, trazendo os peixes. Deus multiplica o trabalho das nossas mãos. Uma semente lançada ao chão se torna uma árvore que produz alimento, que produz muito mais sementes, mesmo apesar do sofrimento daquele que recebeu a árvore, o campo produz alimento. Então Deus está dizendo que se nós fizermos o nosso trabalho com dedicação, com alegria, com oração, se nós nos gastarmos e nos deixarmos gastar pelo Senhor, Ele nos abençoará. Isso será o nosso cumprimento. A alegria do cristão é servir a Deus, não é ser servido. A alegria do cristão é obedecer a Deus, não é viver para si mesmo, não é satisfazer os próprios anseios, os próprios desejos. A alegria do cristão é servir a Deus, ainda que isso traga grande custo, ainda que isso traga grande sofrimento pessoal para nós. Essa é a nossa alegria. É por isso que pessoas ainda hoje no mundo são capazes de entregar a sua própria vida, preferirem ser mortas pelos inimigos da fé do que deixarem de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa maior alegria, que coisa nenhuma nesse mundo pode dar. Se você já ouviu falar sobre a história dos pais fundadores dos Estados Unidos, aqueles, a sua maioria, puritanos ingleses que vieram da Inglaterra atravessando o Atlântico por navio para chegar até os Estados Unidos, onde eles poderiam encontrar liberdade religiosa, onde eles poderiam plantar e prosperar naquela terra. Quando eles chegaram aos Estados Unidos pela primeira vez, lá no século XVII, eles encontraram um grande sofrimento. Eles vieram com a certeza de que Deus os abençoaria, mas quando chegaram ali, no primeiro inverno, que era um inverno muito mais rigoroso do que eles estavam acostumados na Inglaterra, mais ou menos metade daqueles que haviam ido de navio morreram. Eles trabalharam duro. Apesar do sofrimento, imagine você perder o seu filho de manhã e ainda assim ter que sair à tarde para arar o chão gelado para lançar a semente para que você pudesse ter o que comer quando o inverno acabasse. Assim foi a vida daqueles pais fundadores dos Estados Unidos, aqueles peregrinos judeus. Mas depois de tanto sofrimento e luta, Deus fez com que eles tivessem a sua primeira colheita. Foi algo que foi celebrado por eles com grande alegria, e foi justamente nesse acontecimento que foi instituída a data que nós comemoramos hoje como dia de ação de graças, porque foi algo que encheu o coração daqueles homens e mulheres tementes a Deus de profunda alegria. E na vida deles nós vemos este salmo acontecer de forma praticamente literal. Aqueles que com lágrimas semeiam no júbilo desencarnado. Deus está falando aqui a respeito de pessoas, a respeito da minha e da sua vida. Irmãos, nós precisamos
orar e trabalhar. Aquele que ora, mas não trabalha, é um preguiçoso. Mas aquele que trabalha e não ora é orgulhoso, porque pensa que pode fazer as coisas sem Deus, e não é assim que acontece. Nós precisamos, como dizia Calvino, orar e labutar. Fazer, viver um equilíbrio entre essas duas coisas, entre uma vida de oração e uma vida de trabalho. Por que muitas vezes não vemos a igreja crescer? Porque precisamos orar e trabalhar, e às vezes não fazemos isso. Às vezes queremos que as coisas aconteçam, mas nós não fazemos a nossa parte. Precisamos orar, trabalhar, orar e trabalhar continuamente na nossa vida. Também nós não podemos olhar para o que Deus já fez no passado e nos acomodar numa nostalgia que nos deixa inoperantes. Quando nós pensamos o que Deus fez no passado, na reforma protestante, e nós olhamos, nós somos informados, herdeiros da reforma protestante, ou quando nós vemos que Deus enviou seus missionários ao Brasil, o Ashbel, o Simon e outros missionários que vieram, e nós pensamos, que grandes coisas Deus fez, mas nós cruzamos os nossos braços, estamos parados e não fazemos nada. Olhar, pensar o que Deus já fez, não deve nos levar nessa nostalgia que nos deixa ficar parados. Pensar no que Deus já fez deve nos levar a agir. Primeiro, orando, clamando para que Deus faça de novo no presente aquilo que Ele já fez no passado. Mas também colocando a mão na massa, para que nós sejamos ferramentas, instrumentos por meio dos quais Deus fará com que isso aconteça. Isso vale aí para a nossa combinação. Eu fico triste no meu coração ver quando estamos fazer isso. Tantas pessoas que poderiam estar presentes no nosso bairro, mas não estão. Quem sabe você é um instrumento de Deus para que esses mundos se tornem cheios. Uma ferramenta de Deus para falar aos seus familiares, aos seus amigos, colegas de trabalho, ou pessoas que você conheceu no mercado, na padaria, onde quer que seja, convidando-os para que estejam conosco, falando do Evangelho para eles, falando para eles desta alegria que nós experimentamos e queremos que eles também experimentem. Nós precisamos falar, fazer a nossa parte, orar para aquela pessoa que você sabe que você pode falar com ela, ore por ela, fale para ela de Jesus Cristo, mesmo que seja árduo, mesmo que seja trabalhoso, faça isso. Deus espera que nós façamos isso. O ministério cristão, quando nós olhamos para pastores, quando nós olhamos para alguns presbíteros ilustres, seminaristas, o que quer que seja, não existe glamour nisso. Pelo contrário, é trabalho árduo, trabalho pesado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, mas não é exclusivo daqueles que são oficiais da Igreja Real, que serve para todos nós. Como dizia Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Fale de Jesus Cristo para aqueles que estão ao seu redor. Convide pessoas para virem com você aos cultos. Faça com que o nome de Cristo, esta alegria, aquilo que Ele fez por nós, seja conhecido daqueles que estão ao seu redor. Esse texto também nos aponta para Jesus Cristo. Esse texto fala que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Jesus Cristo, queridos irmãos, é como que o semeador supremo. Jesus Cristo é aquele que semeou com lágrimas para que nós pudéssemos colher com júbilo. Jesus Cristo, Ele com lágrimas, com pranto e com muita oração e com sofrimento no seu próprio coração e no seu corpo também, se entregou à cruz para que nós pudéssemos ser a colheita desta obra que Jesus iniciou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, amados irmãos, Ele sofreu para que nós pudéssemos desfrutar desta alegria divina do nosso Senhor e Salvador. Como diz João, no capítulo 12, versículos 23 e 24, ele diz as seguintes palavras. João capítulo 12. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus Cristo é o grão de trigo que caiu na areia, que caiu na terra, mas não ficou só. Jesus Cristo foi o grão de trigo lançado por Deus, que morrendo
produziu muito fruto e nós somos o fruto do seu trabalho. Então, quando você pensa nessas coisas, você não deve deixar de se alegrar pelo que Deus fez. Deus começou a restaurar o seu povo no passado, mas essa restauração ainda não está completa. Ela carece de uma resolução futura, por isso nós precisamos orar até que o Senhor termine essa obra. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, estou certo de que aquele que começou em nós a boa obra há de terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Que essa alegria preencha o seu coração. Concluindo, amados irmãos, ponha a sua alegria no Senhor e não nas circunstâncias. No presente, nós passamos por muitas situações que trazem sofrimento, dor, luto, perder o familiar, perder o ente querido, passar por enfermidades, passar por temores quanto ao que irá acontecer futuramente. Nós passamos por todas essas situações e ser crentes não nos isenta de passar por sofrimento. Pelo contrário, o Senhor disse que enquanto estamos no mundo, nós passaremos por aflições. Porém, nós cristãos, diferentes daqueles que estão no mundo, nós não precisamos nos desesperar no meio das aflições. E nós, mesmo no meio da dor mais profunda, nós podemos olhar para os céus e dizer: eu sou feliz por aquilo que Deus já fez por nós. Então, se você olhar demais para as circunstâncias, você vai se frustrar, você vai ficar temeroso, mas se em vez de olhar para as circunstâncias, você olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Se você tiver os seus olhos fixos naquele grande e glorioso dia em que Ele voltará, se você tiver os seus olhos nele e ao mesmo tempo tiver os seus olhos voltados para o passado, naquilo que Ele já fez, você encontrará a verdadeira alegria que o mundo não pode tirar, que as circunstâncias não podem destruir, que é uma alegria eterna que só Deus pode nos conceder. Porém, neste mundo, enquanto nós aqui vivemos, nós sabemos que as coisas são difíceis, as coisas desafiam a nossa alegria, a nossa fé no Senhor. Mas eu quero que você lembre-se e tenha em mente de que muito em breve Deus terminará de nos restaurar. Um dia, nós sabemos quando, pode ser que daqui a algumas décadas, pode ser que daqui a algumas centenas, milhares de anos, pode ser que algumas semanas, não sabemos, Cristo retornará. E esta obra de restauração que Ele começou quando veio ao mundo e entregou-se na cruz para nos salvar, será efetivamente concluída. Eu quero terminar, lendo o que Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 23. Paulo diz as seguintes palavras: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação só tem um geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso povo. Porque na esperança fomos salvos. Querido irmão, querida irmã, Cristo promete que terminará de nos restaurar, mas enquanto isso não acontece, nós e conosco toda a criação geme, esperando que Cristo cumpra finalmente a sua promessa. Assim deve ser a nossa vida, gemendo no meio dos sofrimentos, clamando, mas também nos alegrando com aquilo que Deus fez por nós. Portanto, alegre-se no Senhor. Primeiro, lembrando-se de que o Senhor já começou a nos restaurar. E segundo, amando até que o Senhor termine de nos restaurar. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo, nós te damos graças pelo que o Senhor já fez por nós. Nós te damos graças por teu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo e se entregou na cruz do Calvário para nos dar salvação. Aquele, ó Deus, que fez o que mais ninguém poderia fazer. Aquele que nos deu redenção, que nos deu verdadeira alegria, e nesta alegria nós estamos firmes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Pai querido. Abençoe cada irmão e cada irmã aqui presente, para que essa palavra não
não saia dos seus corações, mas penetre em seus corações e produza frutos para que eles sejam assíduos na tua obra, ó Deus. Abençoa a congregação Vida Nova para que ela cresça, para que este trabalho árduo que é de espalhar a mensagem do Evangelho, de pregar, de arar a terra, que o Senhor recompense o nosso trabalho árduo com grande alegria, assim como foi a alegria deste povo. Assim nós, ó Deus, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus.